Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, meu amado, minha amada. Que maravilha é poder estar com você mais um dia, podendo meditar na palavra do Senhor. Que Deus abençoe tua vida ricamente, tá bom? Olha, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, de dar aí o seu like aí, tá bom? E de compartilhar com alguém que precisa essa reflexão. Ok? Vamos a mais uma reflexão. Hoje nós vamos refletir no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 10 do livro de Jó, tá bom? Nós vamos estar falando sobre o segredo do sucesso, o segredo da bênção, né? Vamos falar sobre isso hoje. E diz assim o sagrado texto da palavra do Senhor. Diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Oh, glória! Isso é que é Deus, né? Amém? Bom, o texto está falando de um personagem que é um dos maiores exemplos bíblicos, né? Logicamente temos a Bíblia toda repleta de exemplos, mas Jó é um exemplo em uma situação um pouco diferenciada, né? Jó é o exemplo daquela pessoa que passou pela prova, que passou e manteve firme, o exemplo fiel de uma perseverança inabalável, não é? E aqui nesse texto fala, Deus mudou o cativeiro. Tem Bíblia que diz mudou a sorte. Aqui diz Deus mudou o cativeiro. Você tirou Jó do cativeiro quando eles oravam pelo seu amigo. O meu assunto hoje é o segredo do sucesso. Não é? Qual foi o segredo que levou Jó a ter sucesso na tua vida, a passar por cima de uma situação de miséria extrema, de uma situação de um sofrimento extremo, para uma situação de um triunfo extraordinário, de dar a volta por cima e ser o maioral, ser o cara que venceu de uma forma extraordinária? Qual foi o segredo disso? O que ele teve que fazer? Então vamos lá. O Senhor mudou a sorte de Jó quando esses oravam pelos seus amigos e acrescentou a Jó mais do que o que ele tinha antes. Ok? O sofrimento do Jó, segundo a história, durou um ano. Todo o livro de Jó, ele cobre um ano aproximadamente da história de Jó, do sofrimento de Jó. Então, desde o capítulo 1, o final do capítulo 1 até o capítulo 38, vai estar falando sobre tudo que Jó passou e o que ele faz, né? O Zofar estava com ele, os 3 amigos dele, estava com ele. Tudo que o diálogo entre ele e esses 3 amigos. Então, durante esse período, os amigos dele foram para condoer-se do sofrimento dele. Só que chegando lá, vendo de quem se tratava e vendo o que estava passando, deu um nó na cabeça deles. Então eles começaram a questionar e falar: Jó, alguma coisa está errada, porque um cara igual você, sem motivo você não sofreria. Olha só para isso. Sem motivo você não sofreria. Algum motivo tem para você estar passando por aquilo que você está passando, Jó. Alguma coisa você fez, cara. Não dá para acreditar que está acontecendo do nada. Então eles começam, durante esse período de um ano, a acusar Jó de muitas coisas, para tentar justificar o sofrimento de Jó. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você, meu querido. Primeira coisa, o que nós passamos não quer dizer que nós passamos porque a gente fez qualquer coisa errada. Às vezes você pode ser um cara justo, uma pessoa boa, uma pessoa fiel, uma pessoa digna. Todavia, você pode passar por uma prova. Você pode passar por um sofrimento, por uma permissão de Deus. Não é que porque você está sofrendo, porque você pecou. É porque você está em pecado. Pode sim, logicamente, muitas vezes a pessoa está vivendo uma vida de pecado deliberadamente, então pode acontecer sim, não tem dúvida nenhuma, dela sofrer as retaliações como resultado da vida errada que ela está. Tá bom? Porém, o meu assunto hoje não é se tratando desse tipo de pessoa que está sofrendo uma retaliação como resultado do que ela fez. Eu estou tratando hoje de alguém que está sofrendo uma situação da qual Deus permitiu que ele sofresse
primeiro, para hoje nós conhecermos como Deus age conosco, como Deus cuida de nós, como Deus protege a nossa vida, e como Deus está do nosso lado, e como Deus espera de nós a fidelidade. Essas são as lições que a gente tem aqui, tá bom? Então Deus permite a gente passar por alguma luta, embora sendo justo, sendo servo, sendo honesta, você pode passar por algumas provas na tua vida. Deus faz isso para que você cresça, você tenha exemplo de uma pessoa que tenha realmente uma vida de perseverança na fé. No caso de Jó foi exatamente um caso desse. Jó sofre, os amigos dele passam um ano reclamando dele, sabe? E ele sempre dizendo, não, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim ele vai reinar sobre a minha vida. Ele vai ali, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ele vai ali lançando palavras e confiando no Senhor. Então chega no final, depois dele estar muito triste com esses 3 amigos dele, amigos entre aspas, né? Como é que você tem amigo que, em vez de te ajudar, começa a acusar você? Em vez de orar por você, de te apresentar diante de Deus, começa a acusar você. Ah, você está em pecado. Ah, imagina o coração da pessoa como que fica, né? Então, Jó, durante esse tempo, logicamente que ele ficou chateado com esses amigos. Mas agora chega aqui no final, como a última prova de Jó, Deus fala para ele assim, Jó, eu queria que você orasse pela vida do Zofar, do Elifaz e do outro que eu não me lembro agora o nome dele. Você vai orar por essas pessoas, você vai abençoar a vida delas. Imagina o desafio de Jó, agora abençoar uma pessoa que viveu um ano falando mal dele, um ano criticando ele, e agora ele tem que abençoar essas pessoas. Então Deus fala para ele, vai e ora e abençoa essas pessoas. Então ele faz isso, ele vai orar e abençoa essas pessoas. A partir do momento que ele foi e orou por essas pessoas e os abençoou, então aí vem esse texto que nós lemos, e Deus mudou a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos. No momento que ele orava, no momento que ele clamava pelos seus amigos, Deus mudou a vida dele e deu a ele o dobro de tudo que ele possuía antes. O sucesso, o segredo do nosso sucesso está na intercessão. Às vezes, amados, a gente perde muito tempo orando só por nós mesmos. A gente vive em torno de nós, ora pelos nossos filhos, ora pela nossa família, ora para nosso emprego, ora pela nossa casa, ora pela nossa vida financeira, ora pela nossa vida espiritual, ora pela nossa vida material, ora pela nossa saúde. A gente vive em torno de nós mesmos. E nesse texto aqui, o Jó está intercedendo pelos seus amigos, entre aspas. Ou seja, para concluir aqui a nossa reflexão, ore por aquela pessoa que tem perseguido você, amado. Você quer que Deus abençoe a tua vida? Abençoa essa pessoa que te perseguiu até agora. Sabe? Ore pela vida dela, mas não ore falando assim, Deus, que Deus faça justiça. Não ore assim, irmão, por favor. Não peça para Deus fazer justiça para ninguém que fez mal para você, em nome de Jesus. Por que você não pode pedir para Deus fazer justiça? Porque se você pedir, vamos supor que você tem um problema comigo, aí você pede para Deus para fazer justiça comigo, porque eu errei contra você, então Deus vai fazer justiça comigo por causa que eu errei contra você, Deus vai fazer a justiça. Só que toda vez que você errar, Deus vai fazer justiça com você também, porque não tem como Deus fazer justiça porque você pediu contra mim e usar de misericórdia com você. Presta atenção, não tem como Deus fazer justiça para mim porque você pediu e depois usar de misericórdia com você. Então Deus vai agir com você com a mesma medida. Então nunca peça para Deus fazer justiça, peça para Deus ter misericórdia, porque aí quando você precisar, Deus terá também misericórdia de você. Tá bom? Então clame por essas pessoas que te falou mal, que te deu prejuízo moral, prejuízo financeiro, prejuízo espiritual, às vezes até prejuízo familiar. Não importa. Ora por essa pessoa e abençoa a vida dela. Perdoa ela e abençoa a vida dela. Porque se você perdoar e abençoar a vida dela, então Deus também vai te perdoar e vai abençoar a tua vida. Porque não é só essa pessoa que errou contra você. Você também erra contra outras pessoas e erra contra Deus. E aí se Deus for agir também do mesmo jeito. Então, o segredo de Jó, do sucesso de Jó, está quando ele orou pelos amigos que falou mal dele durante um ano.
Eu não sei quanto tempo essa pessoa tem falado mal, tem te perseguido, mas ore pela vida dela e abençoa a vida dela e tu verás o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa reflexão, que o Senhor possa abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã, e que essa reflexão possa mudar a história da vida dela. Eu oro no nome de Jesus. Amém? Pega o seu copo com água, vamos orar. Pai, eu consagro esse copo com água, que ao ingerir, esta pessoa seja curada de qualquer inflamação, infecção, caroço, tumor, câncer, Covid, seja o que for, ela seja curada no nome de Jesus. Assim eu oro, pela fé em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor.